Estima-se que quase 3% da população mundial apresente alguma das diversas manifestações da psoríase. O problema caracteriza-se por descamações excessivas na pele, que podem ou não apresentar coceiras ou outro tipo de sintoma, como pequenos sangramentos. Muitas vezes é confundida com outras doenças de pele. É uma doença inflamatória crônica da pele, associada a alterações na multiplicação das células da camada mais superficial da pele e que pode estar associada a outras comorbidades, a outras doenças, como a diabetes, a hipertensão e a obesidade. E muitas vezes também associada com a artrite, que a gente chama de artrite psoriática, né? E ela manifesta-se na pele por placas avermelhadas, descamativas, é uma descamação aderente, que se você remover, ela apresenta uns pontos hemorrágicos embaixo, que é o que ajuda no diagnóstico da doença. Apesar de pouco conhecida, a doença é muito frequente. Pode acometer homens e mulheres de qualquer idade, mas especialmente os que encontram-se na faixa etária entre os 20 e os 40 anos. De causas ainda desconhecidas, sabe-se que o aparecimento ou agravamento do problema está diretamente relacionado a fatores emocionais ou herança genética. A doença é de fácil diagnóstico. O diagnóstico ele é essencialmente clínico. É você olhar para as lesões que são bem características, a localização em cotovelos, joelhos principalmente, mas pode acometer também couro cabeludo e lesões nas unhas também, como eu falei, parecidas com micoses. Então você faz esse diagnóstico pelo exame clínico. Em algumas situações a gente solicita biópsia, mas não é rotina. Dependendo do caso, se são lesões isoladas, se são lesões extensas, mesmo que sejam lesões, se for só lesão isolada, o tratamento é tópico. Agora, se ele é um paciente, por exemplo, que tem lesões nas mãos e é um garçom, trabalha diretamente com o público, onde a mão dele é importante, a gente tem que lançar a mão de medicamento sistêmico, que seria através de comprimidos que ele toma para fazer esse controle. Quando ele tem lesão extensa, aí ele tem que fazer medicação também sistêmica, desde comprimidos e, em alguns casos de psoríase moderada grave, até os novos medicamentos, que são os imunobiológicos. Cerca de 2.000 pessoas foram diagnosticadas nos últimos 10 anos pela Fundação Alfredo da Mata. Dona Lúcia Maués é uma delas. O diagnóstico foi há 19 anos. Começou nos cotovelos, assim como se fosse um calo, alguma coisa de eu estar pressionando os cotovelos na mesa, aí depois passou para a orelha e depois para o couro cabeludo e logo em seguida me tomou o corpo todo, com exceção do rosto. Eu nunca tive psoríase no rosto. Com a doença controlada, Dona Lúcia resolveu abraçar a causa de outras pessoas que, assim como ela, até conseguem vencer a doença, mas não o preconceito. Você não pode andar de ônibus, você não pode estar na rua, você não pode ir para um balneário. No lugar que você vai, o pessoal vê as placas e procura se ausentar de perto de você. Eu, por exemplo, eu perdi até emprego por causa da psoríase. Psoríase, gente, não pega. Você pode abraçar, pode beijar, a psoríase, infelizmente, tem muitas lesões, aparecem muitas lesões, mas ela não é contagiosa. Não impede você estar em lugar nenhum.